E agora a gente vai poder entender melhor ainda esse processo relacionado à quantidade de ATP que tem dentro da célula. Então, nesse desenho aqui, nessa animação, imaginem o seguinte, suponha que aqui ao redor, vocês estão vendo isso aqui é uma célula muscular de uma forma simplificada, e suponha que eu tenho uma certa quantidade de moléculas de ATP dentro dessa célula. Nesse exato momento que nós estamos aqui em repouso, dentro da minha célula muscular aqui na coxa, por exemplo, eu tenho uma quantidade determinada de ATP em cada célula muscular. Se eu me levantar, se eu sair para fazer uma caminhada, se eu sair para fazer uma corrida, se eu fizer algum tipo de atividade física, algum tipo de exercício, dependendo da duração e da intensidade desse exercício, dessa atividade, eu vou precisar gastar uma certa quantidade de ATP para que o meu músculo tenha condições de fazer aquela atividade. Então, o que nós temos aqui? Na medida em que eu vou aumentando a minha necessidade energética, a minha necessidade de gastar ATP, que eu vou me exercitando, eu vou gastando o ATP que eu tenho dentro do meu músculo. Por enquanto, nós estamos falando apenas do gasto, ou seja, o ATP está sendo diminuído. Eu tinha uma quantidade de ATP dentro do músculo e na medida que eu vou me exercitando, essa quantidade de ATP vai diminuindo. Então, esse é um processo relacionado à quantidade. Eu não mostrei aqui nessa animação nenhum tipo de molécula de ADP e nem AMP. Nesse momento, o foco é a gente entender que a gente tinha uma quantidade de ATP e que a gente foi gastando e essa quantidade de ATP diminuiu lá dentro do músculo. Só que, o que acontece numa situação onde eu gasto uma certa quantidade de ATP não muito alta? Por exemplo, uma situação de repouso, nós temos uma quantidade de ATP e na medida que a gente gasta, ou mesmo durante uma atividade física, desde que não seja muito intensa, muito prolongada, a gente vai gastando o ATP e a gente vai repondo. Ou seja, o meu corpo tem uma capacidade, a minha célula muscular tem uma capacidade de repondo, de reconstruindo esse ATP que foi gasto. Então, estou mostrando aqui em amarelo para vocês o quê? Os ATPs que estão sendo reconstruídos. Na medida em que eu vou gastando alguns ATPs, outros vão sendo refeitos, vão sendo reconstruídos. Só que observem que mesmo eu reconstruindo algumas moléculas de ATP, se eu estiver durante uma atividade física, durante um exercício, vai chegar um momento que eu vou gastar mais do que a minha capacidade de repor. Então, por mais que eu consiga repor alguns ATPs, eu não vou conseguir repor todos que eu estou gastando. Eu só vou conseguir fazer uma reposição total da quantidade de ATP se eu fizer intervalos, se eu der uma pausa entre os exercícios, ou de um dia para o outro, por exemplo, e também se eu tiver os nutrientes para que isso proporcione essa recuperação. Então, durante uma atividade física, durante a contração muscular, o nosso músculo vai gastando ATP, ele também consegue repor, só que ele não consegue repor todos. Então, eu vou diminuindo a minha quantidade de ATP. E a maneira como o meu corpo tem de reconstruir esses ATPs que estão sendo gastos é o que nós vamos estudar nos próximos módulos sobre os sistemas energéticos. Uma analogia muito legal que tem para a gente fazer e poder entender esse assunto é o seguinte: imagina que tu vai fazer uma viagem. Tu embarca no carro, tu passa lá no posto de gasolina, pede para o frentista encher o tanque, tu enche o tanque e sai para a tua viagem. Então essa é a situação aqui inicial. Vamos voltar aqui, ó. Situação inicial. Parei lá no posto, enchi meu tanque, o tanque está 100% abastecido, está completo. Na medida em que eu vou seguindo a minha viagem, eu vou gastando o meu combustível. Então, se eu vou viajar por 300 quilômetros, por exemplo, eu vou gastando combustível e para eu conseguir fazer essa reposição de combustível, diferente de um carro, o nosso músculo até consegue repor um pouco enquanto ele anda, enquanto a gente gasta, enquanto a gente contrai. Mas vai chegar um momento que vai acabar, ou vai chegar muito próximo de acabar. E se fosse pegar a nossa viagem como exemplo, qual alternativa que eu teria para eu poder reabastecer o meu tanque? Eu seria obrigado a parar a minha viagem, a parar num posto de gasolina, para que eu consiga estacionar o carro, desligar o carro, fazer o motor parar de funcionar, para que o frentista lá do outro posto, daqui a 300, 400 quilômetros, para que ele possa abastecer novamente. Então, esse meu reabastecimento total de ATP, que eu vou ter dentro do músculo, é uma comparação que a gente pode fazer se eu for fazer uma viagem e para eu conseguir reabastecer o meu tanque de gasolina do meu carro, eu tenho que parar em algum posto, porque se eu estiver andando, eu não vou conseguir fazer esse reabastecimento.
Então, da mesma forma, o nosso músculo precisa de intervalos. E é justamente por isso que a gente faz as pausas. Por isso que quando a gente faz um treinamento intervalado, o que acontece? Por que eu consigo fazer 15, 20 segundos de uma atividade, de um exercício, de uma corrida com uma certa intensidade? E por que depois de intervalo de 2, 3 minutos eu consigo repetir aquilo? Porque aqueles 2, 3 minutos, ele me permite recuperar uma boa parte do ATP que eu gastei. Claro que não totalmente, tanto é que depois de 7, 8, 10 tiros eu vou acabar entrando em fadiga da mesma forma. Mas é justamente por isso que a gente faz as pausas, tá? Para que a gente possa fazer o quê? Restauração dos meus estoques de ATP, perfeito? E essa restauração vai ser melhor se eu fizer o intervalo, obviamente. Eu preciso fazer um intervalo 100% passivo? Não. O que é o intervalo passivo? O intervalo passivo é aquele que eu fico 100% parado. Então, se eu estou aqui fazendo uma corrida numa esteira, por exemplo, eu faço uma corrida a 15 km por hora por durante 1 minuto. Eu gasto bastante ATP, gasto bastante energia, porque eu preciso de muito ATP para correr a 15 km por hora durante 1 minuto, e eu não preciso necessariamente fazer uma pausa total. Posso fazer a pausa total? Posso. Mas se eu quiser fazer 2 minutos correndo a 8 por hora, aquela minha corrida a 8 km por hora é uma corrida muito mais lenta, eu preciso de muito menos ATP para eu conseguir fazer aquilo, e nesse momento que eu estou fazendo essa minha pausa, meu músculo ele consegue restaurar alguns ATPs através dos sistemas aeróbicos. Então, finalizando essa parte, nós precisamos entender o quê? Que nós temos ATP dentro do músculo, que nós gastamos ATP, quanto mais intensa e quanto mais longa a atividade, mais ATP eu gasto, que o meu músculo tem capacidade de regeneração de ATP, ele consegue recuperar alguns ATPs mesmo enquanto faz o exercício, desde que seja exercício mais leve do que ele estava anteriormente, só que vai chegar um momento que ele não vai conseguir fazer mais, e é onde a gente entra em fadiga, onde a gente tem que parar uma série de musculação, onde tem que dar um intervalo, no caso de um treino de força desse, é onde eu tenho que fazer a pausa durante um HIIT, durante corridas, durante ciclismo, durante natação. As pausas servem para isso, para eu restaurar o meu estoque de ATP. Então, finalizando essa nossa parte relacionada à degradação dos nutrientes e à possibilidade de eles fornecerem ATP para a gente pode fazer o resumo disso tudo da seguinte maneira: que os nutrientes que a gente consome nos fornecem os macronutrientes, carboidratos, gorduras e proteínas, que a degradação desses nutrientes vai fazer a geração de ATP, nós vamos produzir ATP, esse ATP vai ser liberada, né, a energia dele vai ser liberada através de um processo chamado hidrólise, e isso vai me possibilitar o trabalho muscular, isso vai possibilitar a contração muscular. Então, isso é um resumo do que acontece em relação à utilização dos substratos energéticos na produção de ATP para a contração muscular. Nos próximos módulos, nós vamos falar sobre os sistemas energéticos. Agora vem a parte que vocês vão adorar, que é justamente como que o meu corpo, como que o meu músculo consegue utilizar de estratégias para recuperar esse ATP. E é justamente isso que a gente vai conversar quando a gente for falar nos próximos módulos sobre sistemas energéticos. Beleza, então, galera? Então, esse é um resumão de tudo que a gente conversou até aqui. Vamos para os próximos módulos, aprender mais ainda sobre bioenergética do exercício, que eu tenho certeza que vocês vão adorar e vão se sentir muito bem de dominar, de conhecer melhor sobre esse assunto, e vai fazer um bem danado para que a gente consiga prescrever o nosso exercício de maneira mais segura, de maneira mais eficiente. E eu posso assegurar para vocês que quando a gente tem um conhecimento sobre esse conteúdo, a gente presta um serviço de muito mais qualidade para os nossos clientes, e isso é muito bacana, dá uma satisfação muito legal isso. Vamos embora então? Próximo módulo?